Entendeu? Já pensa na sua arte, já faz, que nós vamos colocar no boletim. A palavra está no seu boletim aí. E o título dela é Geração de Benjamim. Quando nós falamos de geração, né, e aqui nós podemos representar, para você entender melhor, que aqui nós temos uma geração, é a geração de adultos. Ali dentro, nós temos duas gerações, né? Uma de, me corrige aí, uma de 5. Fala, Rosilene, até 9, e a outra de 10 a 12. E temos os babies. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4 gerações. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo aquilo que for feito nessa geração vai impactar as outras. Por exemplo, né, tem lá o Dr. Wallace, ele tem 3 lá dentro. Eles estão lá. Eles estão num culto igual o nosso. Por que eles estão lá? Porque eles são daquela geração. Mas eles precisam aprender as coisas de Deus para que eles possam impactar, mudar a próxima geração. E nós só conseguimos mudar as gerações da frente, as próximas gerações, se nós investirmos nesta geração. Então, por isso que é importante o investimento. Aqueles de 2, daqui a pouco, de 2 a 4, daqui a pouco eles estarão lá, passarão para outra célula, e aí eu vou te falar, daqui uns dias eles vão estar no louvor, daqui uns dias eles serão líderes, daqui uns dias vão impactar aqueles jovens que estão lá. Você precisa compreender que você faz parte de uma geração que vai mudar o mundo. Você precisa compreender isso. Aquilo que você fizer hoje vai mudar a vida de outras pessoas. Você está aqui hoje porque alguém investiu em uma geração que falou de Jesus, que conheceu Jesus, que falou de Jesus para você, e você teve a sua vida mudada. Mas nós precisamos conhecer as ferramentas que nós temos para poder trabalhar nessa geração para que as outras gerações sejam mudadas. Nós temos aqui na igreja várias ferramentas para edificação da vida da igreja. Nós temos o culto, a nossa reunião de discipulado, as células, nós temos o louvor, nós temos a oração de mulheres, nós temos os cursos de CTL, o cursão, o CTL, nós temos o culto de jovens, nós temos o encontro, nós temos as conferências, não é? Nós temos muitas ferramentas para edificar essa geração, para poder fazer com que essa geração possa mudar a próxima geração. Vou te dar um exemplo do que é o investimento. Menos o Luan, né? Mas os nossos outros jovens do louvor, esses aqui, mais os outros 2 que estão lá, como que eu vou te falar para você compreender? Eu conversei com o pai, eu vou pelo outro lado. Eu conversei com o pai de um deles. E ele falou comigo que a vida na casa dele, a vida da família deles, foi toda mudada e impactada, transformada, mudada por causa da geração dos filhos. Por causa dos filhos, a família mudou. Por causa dos filhos, hoje a família é abençoada. Então, eles estavam lá nos kids, aí lá eles foram edificados. Eles não edificaram
a geração da idade deles, não, eles edificaram a casa deles. E ele falou que ele ora todos os dias e agradece a Deus pelos filhos que tem. Mas foi um investimento que foi feito lá atrás. Então, nós precisamos compreender onde que nós estamos, quem nós somos, para que as outras partes possam mudar. Hoje, nós temos muitos problemas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas se nós começarmos hoje a edificar a igreja, amanhã a vida dela vai estar completamente mudada. Essa geração é a geração que vai experimentar uma porção maior da graça de Deus e verá a vinda de Jesus novamente. Essa é a parte mais importante. Você está inserido numa geração que já pode aproveitar dos benefícios dela, que já pode receber, que já pode ter acesso. Por quê? Porque lá atrás teve alguém que abriu o caminho, que abriu a porta para que você pudesse estar aqui hoje. No seu boletim está lá, ó. O que é a geração Benjamim? É a geração dos últimos dias, que vai experimentar uma porção maior da graça de Deus, porque receberá maior revelação de Cristo. Nós somos uma igreja da graça, nós somos uma igreja que pregamos o Evangelho, nós pregamos a Cristo. Você hoje ouviu louvores aqui da graça, louvores que falam que você é filho, que você é amado, que você é favorecido, que Deus é bom, que Deus te ama, que Deus entregou o Filho, que mesmo que você tenha alguma dificuldade, Ele vai te abençoar, independente de quem você é. Essa é a sua geração. É uma geração que vai mudar outras gerações. Então, você hoje pode receber uma porção ainda maior. Aqui diz, para falarmos sobre a geração de Benjamim, precisamos falar de José. José foi um tipo de Cristo no Velho Testamento. Por que a gente vê assim? Porque ele teve coisas comuns com Cristo. Ele viveu num tempo, né, de muita dificuldade, num tempo de escassez, e ele viveu numa família que literalmente o rejeitou. José também viveu e tem em comum com Jesus, ele também foi vendido igual a Jesus. E ele foi vendido pelos irmãos. Então, José lá atrás já era um tipo de pessoa que representava Cristo, para mostrar para as pessoas que um Cristo ainda maior iria vir. Nós precisamos em todo o tempo ter esse entendimento. Aqui diz, hoje eu vou ler bem com você que você tem o boletim, não vou falar de José e seu sonho, nem da perseverança e caráter, mas vou falar da maneira como o Senhor falou com os discípulos no caminho de Emaús, mostrando que estava escrito sobre ele em toda a Escritura, né? Então, José lá atrás já expressou a Cristo. José sofreu, né? Tem uma palavra do pastor Luiz que nós pregamos aqui, né? Que José, ele dava 2 passos para frente e 3 para trás. E por que isso aconteceu na vida dele? É porque Deus estava simplesmente esticando como se fosse uma flecha, para que na hora que soltasse, a distância que ele pudesse ir fosse maior. José passou pelas mesmas dificuldades que Jesus. Foi desacreditado pela família, foi vendido, né? Mas José, igual a Jesus, ele venceu. José, como Jesus, né? Voltando lá atrás, Deus, para falar na sua vida, né?
Deus, para poder beneficiar José, teve que beneficiar quem? O Egito. Olha que contradição, né? Deus, para beneficiar José, teve que beneficiar o Egito. Quem que prosperou? Quem que cresceu? Né? Um certo tempo, todo mundo dependia do Egito, porque José estava lá. E por causa de José, eles foram prósperos, eles tinham muito alimento, e todo mundo tinha que ir lá. Então, José foi um tipo de Cristo, porque José também foi um que levou alimento para as pessoas. José alimentou as pessoas. José foi igual a Cristo, que liberou, que Deus pegou através dele, matou a fome das pessoas. Quando ouvimos sobre Jesus, nós nos encontramos, porque fomos colocados nele. Você foi colocado em Jesus. Lá na frente, aí no seu boletim, está escrito, né, que Jesus é o pão da vida. Se você tiver fome, vai até ele. De que você tem tido fome? O que tem necessitado na sua vida? É para você ir até ele. Conhecê-lo é conhecer a si mesmo. Né? Dá o exemplo sempre do bolo. Você e Jesus é a mesma coisa. Não tem mais como separar, é igual você tirar o ovo do bolo. Não tem. Ontem nós fomos lá na pipoca, né? Eu vou falar da pipoca porque depois que a pipoca está pronta lá, tem como você tirar o sal da pipoca? Tem? Não, tem não. Acabou. Se você colocar muito sal, ela não tem como você tirar. É igual o bolo. Não tem como tirar o ovo do bolo. Então, quando você conhece Jesus, você conhece a si mesmo. Com todas as desculpas, né? Aqui, a primeira coisa na vida não é conhecer a si mesmo, mas é conhecer a Cristo. Em muitos ensinamentos, né? E lá fora, no mundo, qual que é a ideia? É que você conheça a si mesmo para depois você mudar. Mas na vida cristã é o contrário. Primeiro você conhece a Cristo e depois você recebe a mudança. Primeiro você vai saber quem que Cristo é e aí você vai sendo mudado a cada dia. Com todas as desculpas a todos os expoentes da guerra espiritual que ensina, conheça seu inimigo. Estou aqui para dizer que você precisa conhecer o seu comandante, conhecer Jesus. A verdade é que às vezes a gente fala sempre, né? Não, nós precisamos conhecer o inimigo para saber com qual armas nós vamos combater. Nada, você precisa simplesmente conhecer Jesus. Você conheceu Jesus, todas as armas já estão liberadas para você. Se você conheceu Jesus, você é um só com Jesus, o inimigo não mais terá poder na sua vida. Ele não poderá te atacar, ele não poderá te confundir, ele não poderá mais ali te tomar, te ganhar. Você agora tem um novo dono. Você agora é de Deus, é do Pai. Você agora pertence ao Deus maior. Você agora só serve para a obra dele. Você só serve para ser usado por ele. Hoje, nenhuma acusação, nada que o diabo venha falar tem mais poder sobre a sua vida. Nada pode mudar o amor de Deus por você. Nem você mesmo. Mesmo que às vezes você não se sinta amado, não se sinta amada, mas você é. Porque Deus falou que você é. Às vezes em algum momento você vai sentir, será que eu sou? Não, eu estou passando por essa dificuldade, eu não sou. A Bíblia diz que é. A Bíblia diz que você é amado. A Bíblia diz que Deus entregou o seu único filho por você. E isso não tem volta. Então, nós precisamos conhecer aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos, imaginamos e precisamos. Ô Marcos, se o pessoal estiver sentindo frio, pode desligar. Pode desligar.
mulher sente mais frio do que homem. Então, né? Aleluia. Glória a Deus. É porque ele estava parado já há muito tempo, né? Nós ligamos ele hoje e ele está muito entusiasmado. Ele está soltando mais vento e um vento mais frio. Eu acho que ele ficou tanto tempo ali, a hora que colocou, ele falou assim, agora eu vou descontar, eu vou mandar vento frio nesse povo. Né? Qual uma semelhança aí que está no seu boletim? A primeira, José é o filho amado. Como que Deus falou lá na hora que Jesus se batizou? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe quem é essa pessoa hoje? Você. Cristo está dentro de você. Você é um só com Ele. Se Ele é o filho amado, se é nele que Deus tem alegria, o Espírito dele está dentro de você, a vida de Cristo está dentro de você, você é o que Ele é. Você é amado, favorecido, escolhido. Não tem nada que pode mudar isso na sua vida. É Deus que falou. Vai vir a circunstância? Talvez venha. Vai vir a dificuldade? Talvez venha. Mas você tem essa certeza na sua vida. Eu sou amado. Eu sou favorecido. Nenhum mal pode vir mais à minha vida. Lá fala que nenhum mal pode intentar mais contra a sua vida. Então, como Jesus, José era o quê? O filho amado. E o que isso tem com você hoje? Você também é amado e amada. Às vezes, em algum momento, a gente sente assim o amor longe, porque você às vezes olha para a dificuldade, mas você deve olhar para o amor. Olhe sempre para o amor. João 1,11, Pedro, não precisa projetar que hoje todo mundo tem um boletim. Eita glória! Você consegue ler aí no seu boletim? Se você não estiver conseguindo, nós vamos te indicar uma ótica da irmã aqui da igreja. Viu? É assim que é. Essa letra ficou pequena, proposital. Pode projetar, Pedro, eu estou brincando. Pode mandar aí, João 1,11. Está diferente, Pedro. Leia o que está no seu boletim. E ele era o amado de seu pai Jacó, nosso Senhor, e o amado de seu pai. Ele veio entre os seus irmãos, os quais não o receberam. Depois eu olho a versão certinha. É a mesma. Ô Pedro, você nem para me frisar, hein? É versão diferente, hein? Né? Ele veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Né? Nessa outra versão aqui. Ó, o Pedro que não me avisou lá. Versão diferente. Qual que é a semelhança? Jesus também. Eles não o receberam. Eles não o quiseram. Eles abriram mão dele. Agora Mateus 27:18, Pedro. Agora vai dar certo, quer ver? Não é. Na versão aqui está assim: ele tinha habilidades sobrenaturais de sonhos e visões, e os seus irmãos não o reconheceram. Eles tinham inveja dele. Aqui está pequenininho, aqui está grandão, é a mesma coisa. Fique com o grandão que está aí no seu boletim. Então, é a semelhança. José era amado. José era querido pelo pai dele. Né? Nós não vamos ler aqui, mas lá fala que José tinha as melhores roupas. As túnicas, o pano era melhor. O pai dele dava tudo de melhor para ele. Pedro falou aqui ontem, né, que tudo que Deus, que Jacó tinha, dava o melhor para ele. Ele recebia o melhor. Êxodo 21:22, né? Agora está diferente, Pedro. Vou ler na versão do boletim. Se o boi escornear um servo ou a serva, dar-se-á 3 ciclos de prata para o seu senhor, e o boi será apedrejado. Ele se tornou o pão da vida para um mundo perdido, moribundo, chorando e clamando.
Quem se beneficiou da sabedoria de José? Quem José realmente salvou? As pessoas do mundo. Mas eles tiveram que o quê? Vir a José. Já acabou, tá? Está no seu boletim aí. Eles tiveram que vir a José. Ainda hoje é assim. Você precisa vir para receber o pão da vida. Ainda hoje é da mesma maneira. José foi vendido, passou por muitas dificuldades, mas foi ser governador lá no Egito. Ficou rico. E aí, os irmãos dele começaram a passar necessidade. Tiveram que ir lá nele. E aí, ele que começou a liberar a comida. Igual a Cristo. Mesma coisa. Hoje é do mesmo jeito. Hoje, Cristo é o pão da vida. Está liberado para cada um de nós. Mas nós precisamos ir até Ele. Nós precisamos chegar até Ele. Por 2000 anos, o Messias judeu se tornou o pão da vida para um mundo predominantemente gentil. Mas José nunca esqueceu da casa do seu pai. Ele nunca se esqueceu de Israel. Ele nunca se esqueceu dos seus irmãos. Quando nós vamos ler lá, né, José manda chamar os irmãos. Mas ele não fala que era ele. E aí depois ele manda eles assentarem na mesa, deu comida para eles, mandou chamar o resto da família para que pudesse comer também. Ainda é assim. Jesus chama, mas você precisa ir até Ele, né? Em todo tempo na nossa vida, nós precisamos ter, nesse caso aqui, literalmente, a revelação de quem nós somos. Se você não tiver a revelação de quem você é e em qual corpo você está colocado, talvez você não vai procurar, talvez você vai procurar no lugar errado, talvez você vai sofrer por um problema muitos anos, muito tempo, sendo que tudo já foi feito lá atrás e você ainda sofre por ele, né? Aqui fala que o ouvido ficou preso. A palavra de Deus diz que ele prendeu Simeão e disse: para provar a vocês que não são espiões, vão e tragam seu irmão. Vocês mencionam que tem um irmão mais novo e entregam-no aqui. Não haverá pão até que Benjamim fique de pé na minha frente. Enquanto o irmão mais novo não vier, seu irmão não será solto. Ele não queria deixar nenhum para trás. Ele não queria que ninguém ficasse para trás. Ele não queria que nenhuma das pessoas da família passasse necessidade. Hoje é assim. O Senhor quer te suprir. Ele quer que você seja uma geração que venha receber a abundância dele. A abundância da bondade, da riqueza, de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele é, né? Benjamim é irmão de José. Ele é filho da mesma mãe. Benjamim é o que mais recebeu benefícios. O Pedro falou ontem que ele recebia 5 vezes mais. Essa é a nossa geração. Essa é a geração que você está. Uma geração que pode receber do Senhor ainda muito mais do que você pensa, do que você precisa, do que você imagina. Hoje você não deve mais olhar para a lei, você deve olhar para a graça. Na lei, tudo que você recebia era fruto do seu merecimento. Você tinha que fazer para poder receber. Você tinha que fazer para poder literalmente merecer. Hoje não. Hoje você está inserido na geração da graça. Na geração onde que tudo que você recebe é porque Jesus fez. Hoje você é justo porque Jesus é justo. Então sempre que alguém te perguntar, você é justo? Você vai falar, sou justo, porque Jesus é justo. Nenhuma condenação, nenhum preço, nenhuma dívida está mais sobre mim. Porque Cristo pagou lá na cruz. Hoje eu sou livre, hoje eu sou liberto.
Hoje eu tenho a opção. Hoje eu posso escolher ao Senhor. Nada vai te prender. Nenhuma seta maligna pode vir na sua mente, porque a sua mente hoje pertence ao Senhor. A sua vida hoje pertence ao Senhor. A sua vida hoje é para o Senhor. Às vezes, em algum momento, nós fechamos os olhos para a graça. Às vezes, nossos olhos eles ficam fechados para a graça, mas ficam abertos para as circunstâncias. Nós olhamos o quê? Para as circunstâncias. Nós olhamos para aquela pessoa, ou para aquele momento, ou para aquela dificuldade. E aí ela fica o quê? Ela fica ampliada na nossa vida. Toda vez que você esquece que é uma pessoa perdoada, você se torna cego espiritualmente. A cegueira também é profética, né? E aqui fala que Sansão é o último juiz, está lá no livro de Juízes, e ele morreu o quê? Cego. Se você, né, tem passado por alguma cegueira, se talvez você em algum momento tem alguma coisa que você não tem conseguido enxergar, alguma coisa que tem tampado a sua visão e você não tem conseguido enxergar a graça na sua vida, abra os olhos espirituais para você enxergar a bondade, o favor e a graça do Pai. Para você enxergar tudo aquilo que o Senhor tem liberado para você, tudo aquilo que o Senhor tem para que você possa ser amplamente e suficientemente suprido no Senhor. E por último, que você em todo o tempo, né, possa receber a graça do Senhor na sua vida, em todas as áreas. Em todas as áreas você possa ser favorecido, seja abençoado, que Deus te conceda a graça. Deus já te concedeu, Deus já te liberou Jesus. Jesus é a graça. Jesus é aquele que vai fazer superabundar na sua vida tudo aquilo que você precisa. Jesus é o Cordeiro que desceu do céu para te dar tudo o que você precisa, tudo aquilo que você necessita. José é um exemplo de Cristo. José é um tipo de Cristo. Mas hoje você tem acesso ao Cristo verdadeiro, ao Filho verdadeiro. Hoje você não tem acesso somente à simbologia de Cristo. Não, hoje você tem o próprio Cristo liberado para você. Para essa geração, para a geração que você está, há uma unção separada, há um tempo separado, há uma vida separada para você. E que você nesse tempo possa perceber isso, possa sentir isso na sua vida, né? Ô Pedro, você consegue colocar aquele último louvor para nós aí? Nós vamos fazer um momento de oração. E você vai orar para poder receber a revelação de que onde que você está inserido, em que corpo que você está inserido, que geração você é, o que que isso pode mudar na sua vida. Hoje você vai orar para que Deus possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar, para que você possa visualizar aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem esperado, aquilo que você tem aguardado no Senhor. A próxima geração só vai ser mudada se a sua geração for mudada.
Os seus filhos só vão ser impactados por aquilo que você falar na vida deles. Os seus filhos vão ser adultos livres e libertos, alinhados com a vontade e com a obra de Deus. Mas você precisa tomar posse disso, você precisa declarar isso hoje, nesse tempo, nessa data e nessa hora. Pode colocar aí, Pedro. Vamos ficar de pé para a gente ter um momento de oração. Talvez você, por essa semana, não teve tempo de orar, mas comece a pedir ao Senhor para trazer a sua mente ao seu coração, tudo isso. Pode colocar a letra também, Pedro. Pede a instrução do Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Libera, Senhor, ó Pai. Você tem vivido uma vida de derrotado? Tudo que você tem tentado fazer, em algum momento você tem desistido? Você tem parado? Você tem ouvido vozes que têm colocado dúvidas na sua identidade de quem você é? Você é do Senhor. Pode orar. Você tem passado por circunstâncias contrárias? Você tem ouvido a voz do Senhor em tudo na sua vida? Eu me sinto assim, diz que forte sou, a fraqueza em mim. Você possa sentir um tempo de graça e de favor na sua vida. Você faz parte de uma geração de vencedores, de uma geração de amados, de favorecidos. Você faz parte de uma geração que vai mudar o mundo, que vai transformar o mundo, mas você precisa reafirmar sua identidade. Você precisa ouvir a voz certa. Você precisa falar a palavra certa. Você precisa declarar. Declara esse louvor agora. Mas declara com todo o seu coração, com toda a sua força. Estou só. Declara que nenhuma circunstância ruim, contrária, vai ter poder mais sobre a sua vida. Declara ali o favor sobre a sua casa, o favor sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério.
Declara aí, vai falando com Ele, né? Não tenha vergonha de se declarar a Ele. Você agora é dele, Ele está em você e você está nele. Pedro vai colocar o louvor de novo. Você precisa ter a sua identidade ali firme, para que nenhuma circunstância venha mudar o seu coração, a sua mente e o seu entendimento. Pode louvar, declara esse louvor. Tudo que me importa agora, que tua voz me diz. Minha identidade só encontro em ti. Diz que forte quanto a que seguro sou, se frágil, que não sou. Que te Aleluia, glória a Deus. Senhor, ó Pai, oramos pela vida de cada um aqui nessa igreja, por cada casa representada. Senhor, ó Pai, nós oramos para que essa geração seja uma geração que venha experimentar do favor e da graça do Senhor. Que eles, Senhor, ó Pai, possam experimentar aquilo que o Senhor já liberou para eles. Senhor, ó Pai, que essa seja uma geração vencedora, seja uma geração, Senhor, ó Pai, que venha impactar as novas gerações, as próximas gerações. Senhor, ó Pai, eu já declaro sobre a vida de cada um deles, que essa semana eles experimentarão o melhor do Senhor, que eles terão uma semana como jamais tiveram. Senhor, ó Pai, que eles experimentarão do amor, do favor. Senhor, ó Pai, que eles serão surpreendidos pela abundância do Senhor, que eles experimentarão aquilo que o Senhor tem separado e guardado para eles, porque o Senhor pode fazer e quer fazer infinitamente mais. Senhor, ó Pai, eu declaro também que essa semana o Senhor será a suficiência, será a abundância na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, ó Pai, abençoa ali o trabalho, abençoa a saúde, que eles possam ter a identidade deles firmada, que eles, no momento da circunstância contrária, no momento da dificuldade, eles possam declarar que são amados, que são favorecidos, que no momento da fraqueza, eles possam declarar que são fortes no Senhor, que o Senhor os fortaleceu, que a morte de Cristo os fortaleceu. Senhor, ó Pai, quando vier a dúvida da identidade,
que eles possam declarar que eles são um só no Senhor, que o Senhor está neles e eles estão no Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam se declarar fortes, justos, que eles possam declarar que nenhuma seta maligna, que nenhum momento de acusação possa estar sobre a vida deles, porque eles já são justos, porque eles foram justificados lá na cruz pela morte do Senhor, que quando o Senhor morreu, Ele levou tudo de ruim que estava sobre nós e nos deu tudo de bom que estava sobre eles. Quando tiverem dúvida, eles podem declarar que o Senhor, ao invés de optar pelo Filho, optou por cada um deles, que o Senhor liberou para que o Filho morresse, para que hoje eles tivessem vida, que essa semana seja a semana da abundância, do favor, da graça do Senhor, ó Pai, ali da suficiência na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que esta será a melhor semana da vida deles, que eles darão testemunho do Senhor, que eles darão testemunho daquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, que eles irão declarar que eles fazem parte de uma geração que experimentarão o melhor dessa terra em todas as áreas, que eles verão o agir do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode colocar o louvor de novo, Pedro? E nós vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Que em nenhum momento você tenha dúvida de quem você é. Em nenhum momento você deixe nenhuma acusação vir sobre sua vida, sobre o seu ministério, sobre os seus filhos. Quando vier a acusação, quando o inimigo vier dizer que você não vai conseguir, né, você vai dizer: sai, arreda-te, que eu já sou vencedor. Quando a acusação vier sobre a vida dos seus filhos, que esse filho não presta, que esse filho não é bom, você vai declarar a bondade de Deus sobre a vida deles. Quando você chegar lá no seu trabalho, você vai declarar a bondade de Deus lá naquele trabalho. Você vai declarar que aquele trabalho é o melhor que Deus podia te dar, que dali vai sair o seu sustento e ainda mais. Declare a bondade